Meu nome é Marcos Cesário, eu nasci no Paraná, no interior do Paraná. Vivi a minha infância até por volta dos 6, 7 anos no Paraná, na zona rural, né? Tinha uma irmã, tenho duas irmãs, uma viveu a infância comigo, a outra não, porque durante a minha infância, meu pai, ele era um homem violento, então minha mãe, ela sofreu violência doméstica, né, por muitos anos, e uma das minhas irmãs, chamada Marta, ela é um ano mais nova do que eu, ela acabava sofrendo muito, né, aí ela ia para a casa da minha avó, a avó materna, e não queria voltar mais, até o momento que minha avó ficou com ela, minha mãe ficou só comigo, e depois com a outra irmã que viria a nascer mais para frente, né, que nós temos um intervalo de 5 anos. A minha infância no sítio, ela tinha um pouco de liberdade, eu sempre flertava muito com a minha imaginação, imaginava demais, né, brincava, porém tinha sempre esse ambiente tenso, que era a relação do meu pai com minha mãe. Minha mãe trabalhava bastante no sítio, no entanto, meu pai sumia e quando ele voltava para se apropriar daquilo que minha mãe ganhava e também para causar aquela violência dentro do lar. Era uma violência psicológica e uma violência física também. Ali eu já sentia que eu não... Sentia hoje eu uso a palavra inadequação. Percebia que algo não estava certo, né? Eu acho que... E nesse não certo, a minha infância, ela sempre foi povoada com muito medo. Medo de perder minha mãe, medo do meu pai vir a cometer algo muito grave com ela. E medo de ser abandonado também pela mãe. Isso antes da chegada da escola. Às vezes eu dormia, pensava, poxa, o que vai acontecer com minha mãe, né? Meu pai pode chegar, também tinha esse medo, porque o pai não ficava muito com a gente, ele ficava um tempo espaçado. Mas quando essa volta, ela era uma volta que ao mesmo tempo trazia um pouquinho de alegria por eu ter o pai ali, mas trazia um medo do que ele proporcionava à minha mãe, que não era nada muito positivo. Quando eu comecei a frequentar a escola no Paraná, nós mudamos para uma cidade chamada Cornélio Procópio. Nessa cidade eu ficava numa creche. Essa creche ela tinha freiras, eu me lembro de freiras. Ali minha mãe descobriu que eu tinha reumatismo, né? Aí eu comecei uma infância mais conturbada ainda, porque comecei a fazer tratamentos constantes com Bezetacil e tudo mais. Ali também eu comecei a não gostar muito daquele ambiente também, apesar de ser criado com cunho religioso. Eu lembro quando eu era levado para tomar a injeção na enfermaria, que tinha Cristo lá dentro e eu pedia para aliviar aquela dor, e era muito brutal a dor da injeção, né? Também nesse período, dentro da creche, eu já comecei assim a ser visto com outros olhares, né? Porque eu fui um menino mais frágil, eu era magrinho, franzino, tímido, era muito introspectivo e não gostava daquelas brincadeiras dos meninos, aquelas brincadeiras mais de cunho agressivo, até o próprio futebol, não me atraía, né? Então ficava mais próximo mesmo das meninas. E ali, já com o grupo escolar mesmo na creche, eu já comecei a ser chamado de mulherzinha, né? Logo na infância. Não entendia bem porquê, mas era chamado de mulherzinha. Aí depois no próprio Paraná, eu comecei a fazer, quando eu comecei a primeira série, acho que as coisas se agravaram, porque dentro da escola os meninos já começaram mais mesmo a ter essa questão da perseguição mesmo, a mulherzinha. Não lembro se nesse momento eu ouvi o termo viado, talvez não, mas mulherzinha era frequente. Eu não gostava de ir para a fila da alimentação, porque aí tinha aquele jogo de empurra dos meninos, banheiro também era traumático, não gostava, preferia ir mais no final, após
terminar o intervalo, ou quando estivesse prestes de terminar. Dentro da sala de aula também existia a questão de eu ter vindo de uma zona rural, então a linguagem que eu trazia não era a linguagem adequada para a sala de aula, né? Então, aquela época do tradicionalismo, que olha, você fala errado, você não fala assim. Então, mais uma outra negação da identidade. E a relação com a minha mãe e o meu pai continuava ali, né? O pai ausente, mas voltava. E assim foi indo por muitos anos. A gente mudou em vários lugares do Paraná. De Cornélio fomos para Rolândia e depois voltamos para Sítio, e sempre essa relação. Sítio eu não gostava na minha infância, achava aquilo meio incômodo, eu tinha vontade de ir para a cidade, ficava imaginando que na cidade poderia ser melhor. Até que depois de um certo tempo nós mudamos para Cis, a cidade do interior de São Paulo. Também tive interrupções escolares por conta das mudanças, né, que meu pai mudava muito, chegava a falar para minha mãe, nós vamos mudar. Minha mãe tinha que acompanhar, né? Naquela época, aí eu lembro até essa questão de gênero, que minha mãe falava que a mulher tinha que acompanhar o homem onde ele fosse, né? E aí lá ia minha mãe acompanhando. Quando chegamos em Assis, né, por volta de acho que eu tinha uns 8 ou quase 9 anos ali, aí minha mãe falou que ela não mudaria mais daquela cidade. Ela poderia apanhar do meu pai, ela poderia sofrer o que ela sofresse, mas ela não mudaria e ela daria estudo a mim e a minha irmã, né? Não iria mais interromper os nossos anos escolares. Ali em Assis, comecei a minha trajetória escolar. Eu lembro que eu fiquei acho que um ano fora da escola. Em Assis eu comecei acho que no terceiro. E minha mãe teve uma fase doente, aí voltou todo aquele medo de poder perder a minha mãe, né? Meu pai ausente, aí ele aparecia e ele cuidou um período da gente. No entanto, minha mãe hospitalizada e eu sempre com aquele receio. Eu tinha até medo de sair com meu pai, que a gente tinha uns tios que moravam numa cidade chamada Maracaí, e quando o pai chamava para eu ir com ele, eu tinha medo dele me levar e não trazer de volta, né? Minha mãe também, nesse grito de independência, nesse momento que eu admiro minha mãe, ela arrumou 2 trabalhos, né? Ela tinha um trabalho pela manhã e o outro ela limpava um escritório à noite, né? E nessa época, meu pai, quando ele chegava próximo ao pagamento, ele vinha e ele tirava o dinheiro da minha mãe, né? Ele deixava só as coisas básicas ali pra gente. E minha mãe, nesse movimento de resistência, ela falou pra gente, nós crianças, seu pai chegar, você não vai falar que eu estou trabalhando em outro, né? Porque ela precisava daquele dinheiro. E aí minha mãe foi se fortalecendo, foi apanhando, mas resistindo. E eu ainda criança. Eu cheguei à adolescência, os anos escolares não foram fáceis para mim. Eu acho que a escola foi um período de muita guerra interior, porque eu não podia me expressar, né? Era perseguido, era perseguido pelos meninos, né? Era questão, aí sim, eu já comecei a ouvir viadinho, bichinha. Quando eu comecei na adolescência, que aí sim, começaram os meus desejos propriamente homossexuais, que eu comecei a ter sonhos, foi uma coisa muito ruim para mim, eu não recebi muito bem, porque eu achava aquilo errado, fui criado com preceitos religiosos, então eu já achava aquilo pecaminoso, né? Também não me via no mundo, porque tudo que eu via era coisa assim, era com muito erro, né? Olha, isso não é certo. E justamente um momento crucial, que vou até fazer uma digressão, há uns 2 ou 3 anos atrás eu fui fazer um curso na USP e a gente tinha que rememorar o que na mídia marcou a gente. E a 5ª série, para mim, ela foi muito marcante e traumatizante, porque foi a época que se discutia o câncer gay, a questão do HIV. E eu lembro que misturava o meu desejo ali, começando a despertar, né? Olha, eu não quero menina, mas eu quero meninos. E eu olho para todo um contexto que dizia, olha, você vai morrer assim, porque isso é doença
de homossexual, é doença de viado, é doença de um grupo de risco, né? E a professora de ciência, eu lembro, trabalhava, né, aquele conteúdo extenso sobre a SIDA, né, que era o termo na época, SIDA, e a gente tinha que decorar tudo ali, que era o grupo de risco, o que aconteceria com as pessoas, né? Aqueles filmes que mostravam a questão mesmo, principalmente do homossexual, né? Acho que era o Querida Amiga, alguma assim que eu me lembro. Mostrava aquela coisa bem forte da doença. Aí até que chega a questão da mídia. Minha tia me deu de presente a revista do Cazuza, mas foi depois da quinta série, foi um salto aí. Me deu aquela revista do Cazuza quando ele morreu, que ele estava extremamente magro. Aquilo foi de uma violência interior tão grande, eu fiquei com dias e dias eu sonhava com aquela foto. E aí eu sei o porquê, né? Porque eu tinha desejo por meninos e me via naquela perspectiva, que você não tinha outra coisa tão positiva falar de homossexual, a não ser que ele poderia morrer de HIV. Nessa época também, eu comecei, meu pai, ele deu uma sumida, ele sumiu um pouco, eu já estava com uns 14 anos, eu comecei a trabalhar, estudar à noite. No trabalho também já não era bem aceito, tinha as piadinhas, né, por conta do jeito, aquela coisa, aquelas conversas de corredor, né, era uma empresa, ele é assim porque é criado com a mãe, é um menino delicado, e sempre essa questão na perspectiva da sexualidade, né, uma perspectiva de opressão. Na empresa eu comecei como office boy, fazia cobranças, fazia serviço de banco e estudava à noite. Neste momento nós fomos morar, né, numa residência que era no fundo do escritório. Foi um momento muito marcante porque eu estava com volta de uns 15, 16 anos e meu pai apareceu e ele quis bater na minha mãe. E naquele momento foi a primeira vez que eu interpus entre ele e minha mãe. Eu falei, se for agredi-la, vai ter que agredir a mim também, né? Aí naquele momento meu pai recuou, só que fez uma ameaça que iria embora, mas voltaria e acabaria com minha mãe. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha começado a fazer ETEC, não consegui levar ETEC naquele ano, porque juntava o meu desejo também, que era crescente, né? A minha questão de querer afirmar minha identidade e não sentir confortável, até então não tinha compartilhado com ninguém sobre os meus desejos. Quando as pessoas falavam, até amigas próximas, você é gay? Eu falava, não sou, e aquela negação. Mas me atrapalhou neste ano escolar. Aí eu acabei desistindo em meados do segundo semestre. Neste ano também aconteceu uma coisa assim, que eu fui confrontado com a minha sexualidade, que trabalhava no escritório, fazia cobrança, eu tinha uma amiga, e ela muito importante para mim. Então eu gostava de presenteá-la, eu vi umas flores e eu eu desci da bike, peguei as flores e ia levar para ela. Nisso ia um rapaz, que ele fazia cobrança, né? Ele era bem mais velho, ele fazia cobrança no escritório. Aí ele parou a moto na hora que eu fui montar na bike. Aí ele falou assim para mim, você é entendido? Aí eu nem conhecia esses termos. Eu falei, entendido em quê? Aí eu falei, gosto de sair com cara. Falei, não, Deus me livre. Ele falou, vamos sair. Eu falei, nem hoje, nem nunca. Só que aquilo me abalou muito. Eu voltei para o escritório, eu chorei muito, porque era a primeira vez que eu confrontava uma possibilidade do desejo e a possibilidade de realizá-lo. Então aquilo foi ruim para mim, né? E aí esse moço começou também uma certa perseguição, porque aí ele ligava no escritório, porque tinha um período que eu atendia, né, telefone, e me assediava, eu desligava. Eu comecei a fugir, porque na sexta-feira, que também ele ia receber no escritório,
eu que acabava fazendo o pagamento, que eu ficava disponível para isso. Aí quando eu ouvi o barulho da moto, eu pedia para a minha chefe ir lá e fazer o pagamento, mas eu não falava o porquê. Né? Eu falava, preciso ir ao banheiro, e saía. E assim foi indo. Os traumas, os medos em relação à questão da sexualidade. Interrompi os estudos por um tempo, pois eu saí desse emprego e também teve a ver um pouco com a minha questão da sexualidade. Né? Também tive meu primeiro contato com terapia por volta dos meus 18, ali quase 19, 18 anos, até porque um dia eu resolvi tomar uma série de remédios e beber por cima. Aí passei mal e acabei indo fazer um pouco de terapia, mas na época eu achava aquilo que era positivo, depois que eu fui descobrir que não era, porque havia uma certa manipulação ali, não para que eu ficasse em paz comigo e com as minhas descobertas, mas sim para tinha uma perspectiva meio da doença ali, sabe? Eu tinha passado por uma médica do trabalho que orientou também. Aí eu acabei saindo da empresa, tive uma banca de revista com a minha amiga, a escola deu uma afastada, depois eu fui fazer um curso de enfermagem, que foi muito importante para mim, porque eu fiquei uma época que eu iniciava as coisas e não dava continuidade. A minha identidade estava muito fragmentada ainda. Depois, nesse período, eu conheci um rapaz, porque eu me apaixonei, tive uma relação estável por 1 ano e meio. A gente acabou dividindo o mesmo espaço. Aí isso contribuiu para que eu começasse a me sentir mais confortável em lidar com a minha sexualidade e começasse a projetar outras coisas. Porque na banca, depois de terminar o curso de enfermagem, eu não havia terminado o ensino médio ainda, eu falei, não, preciso continuar. Aí eu terminei o ensino médio e comecei a pensar em faculdade também, mas não queria, a enfermagem foi desafiadora para mim, tive uma grande aprendizagem, mas não serviria para a minha atuação. Aí em Assis tem a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Fiquei pensando o que eu poderia fazer. Eu gostava de psicologia. Um amigo meu falou assim, que eu vendia filmes, né, para ele da banca, ele falou assim, olha, acho que você é um homem de letras. E eu fiquei pensando em letras, né? Tinha coisas que eu gostava da própria literatura, que eu sempre fui leitor, né? Apesar de não ter contado essa parte, mas a leitura ela foi muito importante para mim, desde quando eu comecei a ler. Eu lia quadrinhos, lia livros, A Luz da Lamparina no sítio. Às vezes a mãe mandava, no sítio tinha um horário de dormir, mas eu subvertia, acendia a lamparina, e às vezes minha mãe acordava com minhas risadas quando eu estava lendo alguma coisa muito gostosa, interessante. Eu falava, esse menino não dorme. Lá. E durante a adolescência também, né? Às vezes eu procurava nos livros aquilo que eu não conseguia vivenciar também. Então me apaixonei pela literatura, me apaixonei pelo cinema, que era a única diversão que tinha assistido. Morria de vontade de conhecer o teatro, então eu lia as resenhas sobre peças teatrais, eu queria assistir, e no interior, em Assis, você não tinha muito essa oportunidade. Mas eu sonhava com isso. As artes, em geral, elas me levavam e me acalmavam, né? Me davam algumas respostas também. Eu acho que eu aprendi muito com as artes. Então, eu estava pensando, olha, que curso que eu vou escolher, né? Eu pensei em psicologia, mas não daria certo, era um curso integral. Eu já trabalhava, ajudava minha mãe, não tinha também como optar por um curso integral. Aí meu amigo falou, você é um homem de letras, eu fiquei pensando na minha relação com a linguagem, fui pesquisar o que era o curso. Aí eu lembro que tinha literatura e cinema, que era um optativo, eu falei, nossa, que beleza. Conheci algumas pessoas da Unesp antes de entrar, então participava de festas, de alguns encontros, e resolvi prestar vestibular. Aí na época eu também estava fazendo terapia com uma menina que era estagiária da Unesp. Ela também desafiou, ela falava que que eu só ia falar e não ia fazer nada não. Eu estabeleci um prazo, falei assim, não, dentro de 1 ano e meio eu vou ingressar na Unesp. Eu vou realizar isso, esta vontade.
e vou prestar vestibular e vou passar. Não precisou de 1 ano e meio, mas aí eu passei e comecei o curso de letras, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Assim, como pessoa, como profissional mesmo, que a partir de então posso dizer que eu comecei a me constituir como profissional. O curso de letras me abriu o caminho para pensar sobre o meu estar no mundo como homossexual. As questões de gênero eu comecei a pensar ali, né? Ou seja, na perspectiva da literatura, ou conhecendo os teóricos da educação que também pensaram alguma outra coisa. Na época da Unesp também foi uma época que aí a gente falava que era bolha, né? Porque parecia que estava tudo muito liberto, né? Ali foi também essencial para a minha sexualidade, porque anos antes eu já estava afirmando, já tinha condições de dizer que eu estava melhor construída a partir dos meus 22 anos, depois que eu morei com aquele rapaz e terminei. Também começou uma cena gay na cidade, começou a ter boates, ter festas voltadas para o público LGBT. Então isso foi importante, porque ajudava você a ter um espaço em que você poderia não negar a sua personalidade ou quem era você, né? Então, o momento de viver também a sua possibilidade de afetividade, porque cidade no interior não tinha isso. Falando de cidade de interior também, na rua também várias vezes fui xingado, várias vezes fui ofendido, e eu já vou até adiantar um pouquinho, relacionado ao curso em uma época das memórias, quando eu tinha que refletir sobre a trajetória, essa questão de gênero na rua é muito forte, porque você é homossexual numa cidade do interior, o cara mexe com você, ele começa até com uma abordagem sutil. Você não olha, porque você teria a obrigatoriedade de olhar para o homem ou o macho, que ele se julga, né, que está numa posição de macho. Aí ele lhe lasca aquilo que ele pode crer que é uma ofensa, né, o viado, e começa mais para as ofensas. Então, na rua também era muito problemático na cidade do interior, né? Aí, voltando à Unesp. Então, a Unesp foi o divisor de águas. Na Unesp, eu conheci, no segundo ano de faculdade, quem iria mudar minha vida e me fez chegar aqui em São Paulo, que foi o meu ex-parceiro. Hoje eu não estou com ele, mas nós nos conhecemos na Unesp e começamos a namorar. Ele não era daqui, mas morava em São Paulo. Aí nós começamos, vamos voltar para... Ele falava, vou voltar para São Paulo, né? Porque ele sempre gostou e gosta muito dessa cidade. Eu comecei a fazer os meus projetos de vida também pensando nessa vinda para São Paulo. Cheguei a São Paulo há 8 anos atrás, junto com ele. São Paulo foi de extrema importância para mim, porque aqui eu tinha prestado concurso, cheguei no primeiro semestre e no segundo que eu ingressei na prefeitura. Aqui eu pude realizar aquilo que eu já tinha desejo, por exemplo, a vida cultural em relação aos teatros que eu sonhava. Eu comecei a vivenciar aqui. Então, vivenciei nesses 8 anos uma vida cultural que eu não tinha vivenciado no interior. E, inclusive, até peças que às vezes eu li resenhas, né? Na época dos meus 14, 16 anos, eu tive a oportunidade de ver aqui em São Paulo há 2, 3 anos atrás. Isso foi muito gratificante. São Paulo também me possibilitou a buscar mais essas leituras sobre a questão de gênero e sexualidade. A questão da etnia também. Etnia eu comecei a pensar já também na faculdade, por meio do meu ex-parceiro, né, que me abriu um leque de entendimento também sobre a questão étnico-racial. A questão étnico-racial eu não falei, mas eu deveria ter falado lá atrás. Na minha infância, eu demorei muito a me perceber como afrodescendente também, né? A família que tem mistura de índios e negros,
havia uma negação ali, né? Havia uma negação no discurso, havia uma negação através do cabelo, né? Achava o meu cabelo, quando era criança, também foi acusado de ser um cabelo ruim, né? Não era um cabelo bom, porque não era lisinho. Eu demorei, não gostava do meu cabelo também, por um tempo, né? Por um tempo, dentro da minha autoimagem, até os meus, acho que talvez 17 anos ali, não gostava muito. Então, o cabelo começava a enrolar, negava. E demorei para ter esse conciliamento, né? Para ir quebrando essas barreiras, essas superações, tanto na questão da sexualidade, na questão da etnia. Mas eu consegui ir me compreendendo como um indivíduo, né? Que tem as suas características e que não devem ser negadas, né? Que é a sociedade que vem negando. Aí aqui em São Paulo, no meu primeiro ano, em 2008, eu comecei como professor eventual, né, no estado. Já tinha passado por essa experiência no interior desde quando eu comecei os anos finais do curso de letras. Cheguei à escola lá em Assis durante o último ano do curso de letras, porque na época eu trabalhava em empresa e depois acabei saindo da empresa e iniciando no magistério. Essa volta para a escola também não foi uma volta muito tranquila, porque os alunos sempre, né, meu corpo fala por mim, não tenho o jeito homonormativo de ser, né, não estou dentro dos padrões heteronormativos, aquele homossexual que é identificado como hétero, que tem um corpo másculo, que tem um corpo, né, teoricamente, como gostam de dizer, macho, né, ou discreto no meio gay. Eu sou um gay afeminado e com um jeito de gay. Então, na escola, essa chegada nunca é um processo fácil. Os alunos logo começam a ter assim atitudes preconceituosas, bem como às vezes os próprios colegas, né, que ainda também não têm muitas coisas bem trabalhadas como educador. Tive essa vivência em Assis, cheguei aqui em São Paulo, comecei na Escola do Estado e depois tive o processo de escolha, né, escolhi uma escola, que eu estou até agora, né, há 8 anos na mesma escola. Cheguei, no início também não foi fácil, né, teve momentos até de embate, de agressão verbal de aluno em relação à minha figura, né. Mas eu tenho trabalhado essas questões, né, essas questões comigo e com o espaço que eu estou inserido. Que tipo de embate, Marcos? Bom, embate em relação às minhas características mesmo, de chegar, eu estou chegando no corredor, falar, lá vem o professor viado, né? Aquele jeito baixinho que eles acham que é baixinho, não é, né? Teve uma vez muito marcante nessa escola que eu estou há 8 anos, que o menino discutiu comigo, nós estávamos num seminário, os alunos iriam apresentar o seminário e eu pedi que todos deveriam manter realmente a ordem, a atenção, porque não é fácil para um aluno estar na frente de outros alunos. E aí ele começou a desestabilizar o grupo que estava apresentando. E eu acabei chamando a atenção dele, e foi para o embate, ele me chamou de travesti, né? E foi muito engraçado, porque eu discuti com ele e aí acabei indo até a coordenação com ele no dia. Voltei com meus alunos, com a sala tinha rido, né? Acharam engraçado aquilo. Aí eu perguntei para eles como que eles entendiam uma pessoa travesti, né? Que dia que eu tinha chegado lá de salto ou alguma roupa feminina para poder dizer que eu era travesti. Aí eu falei, e se tivesse chegado, seria ofensa? Né? É uma ofensa? Ou é uma constatação? Se eu estivesse ali, eu seria travesti e pronto, era uma constatação, não era um motivo de ofensa. Falei, então, seu colega não conseguiu nem me ofender. Ele teve a intenção mas ele não conseguiu, porque seria uma constatação. E aí, foi uma das cenas, assim, e outras cenas mais escolares, né? Eu falar em escola, mesmo na perspectiva de professor, a escola não mudou. A escola que eu estudei, você pode falar hoje, um adolescente pode chegar e afirmar-se como gay
com 12 anos, 13 anos, falar, eu sou gay. Ele pode falar, mas a mesma dinâmica, aquela dinâmica das agressividades no corredor, que eu sofri quando era criança e quando era aluno, a mesma coisa do xingamento, né, da intenção de ofender, dessa questão de opressão, ela continua, né? Ela continua e muito forte, né? Eu até brinco, se não continuasse, não teria um curso, né, para a gente discutir essas questões, né? Enquanto tiver essa necessidade, vai precisar. E nessa escola, que eu gosto muito, gente, anos atrás, debatemos isso no horário de formação, né? Nós tivemos espaço para discutir sobre as questões de gênero e sexualidade e levar algumas experiências com alunos, isso no passado. Mas quero voltar um pouco à questão de São Paulo, né? São Paulo, eu tenho uma relação assim quieta com a cidade, porque ela me oferece muito na questão cultural, mas ela é um abismo de desigualdade, né? É até chavão dizer isso, mas a minha relação com esse espaço não é tão libertária, né? O espaço periférico, menos ainda. Então, sinto a opressão que eu sentia no interior, de caminhar nas ruas do interior em relação à questão da sexualidade, ela prevalece nos espaços que eu circulo com mais vigor, né? Que é o espaço onde eu moro no Campo Limpo, né? Trabalho no Jardim Ângela, trabalho no Campo Limpo também, porque eu tenho 2 cargos na prefeitura. Como que é essa comunidade? Explica pra gente. Primeiro, eu não circulo, eu circulo mais para o trabalho, né? Eu não tenho um contato tão vigoroso. Mas é uma comunidade marcada, sim, pelo senso comum, pela discriminação, né? Voltando para a sala de aula, tem uma escola que eu trabalho aqui próximo. Recentemente, no primeiro semestre, onde eu levei um texto que ele falava sobre preconceito, né? E preconceito em diversos âmbitos. Nem tocava na questão da sexualidade, mas foi um momento que aquela sala, era uma sala de 9º ano, que eles aproveitaram para puxar o tema, e aí eu fui discutir com eles. E foi assim, uma discussão muito visceral, porque mostrou todos esses discursos que têm circulado dentro da sociedade, né, que a gente chama os discursos dos amoladores de faca, né, que estão matando simbolicamente todas as outras subjetividades, estavam presentes na fala desses adolescentes, e de maneiras muito equivocadas, né? Os marcadores sociais religiosos, aí eu até questionava, como que você, né, tem formação cristã, mas acha que um homossexual deve morrer, né? Como que você usa esse discurso para validar? Eu falei assim, a gente tem que pensar nessas coisas, nessas construções. Falei, se você voltar para a história, era um menino negro também que estava com um discurso muito pesado. Falei, você também, a igreja que hoje você usa para invalidar a existência de um homossexual, também foi usada para invalidar a questão do negro, né? Questão étnico-racial para exploração. A gente precisa estudar, ampliar. E foi assim, distorções máximas. Chegou um momento que esse menino falou assim, que a mãe dele disse que era mais fácil um rico passar pela agulha do que um homossexual ganhar o reino dos céus, né? Distorceu o ditado. Eu falei assim, é muito engraçado. Eu falei, pode trazer sua mãe aqui para a gente conversar sobre isso, porque onde que está escrito, né? E outras pérolas. Mas por aí você tem a amostragem do que é essa comunidade na qual eu estou inserido, né? E você não percebe a questão do preconceito, ela não está só na verbalização quando acontece o ato físico, né? Mas no olhar quando você passa, no olhar quando você entra no ônibus, né? A hostilidade ela está presente, há uma certa tensão, né, no ar, assim, como se alguma coisa fosse explodir a qualquer momento, né? Que aí seria o ódio propriamente dito. É essa relação que eu tenho com o espaço. Como profissional, eu
não tenho, assim, não posso dizer que eu tenho um projeto sistematizado em relação à questão da sexualidade, né? Mas eu acho que o olhar também aguçado, o olhar que o estudo vai trazendo para a gente, ele é muito importante para a desconstrução, porque às vezes as pessoas acham que você precisa fazer um grande projeto, né, na escola, chegar e falar, ó, vou fazer esse projeto, até com data para iniciar e acabar. E não é, né? Nessas questões para romper a questão do preconceito étnico-racial, a questão para romper o preconceito em relação ao gênero, à diversidade sexual, é no combate diário, né? Nas sutilezas da organização da escola, que eu vejo até hoje. Você organiza as filas, você fala, você é uma menina, né? Como que você pode fazer isso? São essas desconstruções sutis que acho que a gente precisa causar a ruptura. E quando você estuda as questões de gênero, as questões étnico-racial, você vai começando a ter esses cuidados, né? Você não vai encarar só como uma simples discussão, se o menino chama o outro, né, de neguinho, você não vai encarar só com uma simples ofensa, olha, lá chamou de mulherzinha. Não, você vai entender que existe uma lógica social bem estruturada que precisa ser rompida dentro da escola, né? E você precisa chamar para reflexão. Então, eu quero falar um pouquinho dos diários. Os diários foram muito interessantes para mim. Eu lembro de um momento que tinha, que falava da expressão mulher da rua, né? Aí eu comecei a lembrar que na minha infância eu ouvia essa expressão. Eu ouvia mulher da rua, mulher da vida. Como que essas expressões que parecem inocentes, elas iam construindo e moldando essas diferenças em relação ao gênero. Todo momento que eu ia pensar no diário, amarrar com minha infância, eu consegui vislumbrar como que eu fui sendo construído e eu tive que ter um processo de desconstrução, né? Porque eu acho que a questão, principalmente naquele momento, para mim, da construção em relação à homossexualidade, eu tinha que me ocultar e, ao mesmo tempo, ouvir os discursos que queriam me alicerçar, me fechar ali com determinados preconceitos, né? Eu não entendia desde criança, quando eu contei, por exemplo, a questão da violência que minha mãe sofria, eu não conseguia compreender ali, acho que a partir dos meus 7 anos, que eu comecei, pensava mais na vida, eu acho que eu tive um processo de maturação muito cedo, eu não conseguia compreender como minha mãe trabalhava, né? Mas tinha que se submeter ao meu pai ali. Então, acho que não entendia que era uma questão de gênero, mas já começava a questionar ali. Não conseguia entender também como minha mãe era vítima de violência, mas ela falava que tinha que ser uma mulher honrada, tinha que ficar ali com o marido, né? Tinha que seguir o marido. Conseguia compreender essas coisas. Tudo me soava já muito estranho na minha infância, né? Na minha infância, e hoje eu compreendo, era uma questão de marcador de gênero, né? E eu observo que na minha infância também, como essa questão do gênero, ela foi muito forte, porque quem que era mais presente? Era minha mãe, os meus amigos, muitos também só tinham mãe, né? Os pais sempre mais ausente, essa figura paterna que não assume as responsabilidades, daí ficava para a mulher, mas a mulher sempre naquela posição, olha, ela é inferior. Os discursos mesmo que minha mãe tinha que lidar em relação ao preconceito familiar. Tinha um tio casado, tudo certinho, com a irmã do meu pai, e ele adorava às vezes falar que mulher que trabalhava fora, nossa, a mulher ali não prestava, era mulher que poderia trair o marido. E aquilo ofendia extremamente minha mãe, que trabalhava fora e nunca teve outro parceiro a não ser meu pai, né? Teve até, não quis arrumar outra pessoa. Tudo questão ligada às questões de gênero. E o memorial foi fazendo eu resgatar, né, todos esses discursos preconceituosos que foram tentando me construir como sujeito, né? Tentando, porque era um movimento de construção e desconstrução, um movimento de construção e desconstrução. Não acredito que nós acabamos
eliminando todos os discursos que nos foram impostos. Não, acredito que às vezes um ou outro, se você não tiver muito alerta, pode aflorar em alguma atitude, alguma fala, mas você precisa dessa polícia constante, né? Desse policiamento constante, dessa observação constante, que no caso seria aí a aquisição do estudo e do conhecimento. Por isso que o curso, para mim, de gênero e diversidade, ele foi de extrema importância, né? Porque ele me trouxe mais arcabouço. Eu já vinha fazendo algumas leituras e alguns estudos solitários, mas ele foi um espaço que eu podia pensar e produzir. No projeto final, eu fiz algo guinado para trabalhar com professores, porque atualmente na outra escola eu estou designado como coordenador pedagógico, provisoriamente. Nessa escola que eu trabalho, há um certo tempo, eles têm um movimento chamado PROV, que é um programa de valorização do educador, e nesse espaço abre a possibilidade de qualquer pessoa que queira compartilhar algum conhecimento que ela tenha com um grupo de professores, ela pode montar um projeto e fazer uma série de encontros que depois culmina num seminário. Quando eu cheguei, em 2008, na escola, já havia esse projeto, né, tanto que ele tem 20 anos, é um projeto de resistência, porque os próprios educadores que foram pensando e pensaram, não precisamos só também da academia para levar formação para os nossos pares. Alguém dos nossos pares também pode compartilhar saberes e levar formação para os seus colegas, né? E fazer também um momento de discussão, compartilhamento. Então, funciona como oficinas. Eu, desde quando cheguei, um tempo eu participei com um colega como coautor de um projeto de cinema, eu discutia com ele, ajudava. Aí eu tinha vontade de discutir a questão de gênero e diversidade, mas não me sentia, vou usar a palavra empoderado, não sentia autorizado a falar. Parece que se você não está ligado à academia, você também não é autor do seu processo e você não é autorizado a falar sobre determinado assunto, mesmo que você venha estudando sobre ele. Mas eu fiz o curso, aí eu me encorajei devido também às questões políticas, né? Eu falei, não, é o momento do PROV ter um curso ou, né, alguns encontros que falam de gênero e sexualidade. Aí, o ano passado eu encaminhei o projeto, neste ano eu tive foram 8 encontros com os professores e nós discutimos e estudamos um pouco essa questão do gênero e a diversidade. Aí eu também me apropriei do meu percurso no curso do GDE, tem até uma colega que fez parte do grupo, ela também fez esse curso. Mônica, ela é coordenadora de uma escola. A Mônica, ela fez esse processo. Ela se inscreveu no curso e foram 8 encontros maravilhosos. O primeiro, várias pessoas se inscreveram, eram 30 vagas, mas aí teve um processo de desistência, permaneceram em torno de 17 pessoas, né? Vejo que também o curso de gênero permanece quem tem um pouco de abertura, né, para falar ao tema. Isso também é uma questão problemática, né, porque é como se você já tivesse a propensão, olha, eu posso discutir isso. E aí as pessoas permaneceram, foi um percurso bastante interessante, todos que ficaram até o final, falam da necessidade mesmo de ter um espaço de discussão sobre gênero e diversidade, que é preciso mesmo nós estudarmos, não dá para olhar só com o olhar do nosso entendimento, senão a gente cai no senso comum, né, de só pensar as questões ligadas às DSTs e mais nada, e não entende as subjetividades que estão sendo construídas dentro do espaço escolar. Porque não dá para negar, né, o que faz parte da gente, porque você pode ter uma lei que não queira que você discuta, mas as questões de gênero e sexualidade e étnico-racial, elas explodem, né? Na coordenação vejo que os conflitos, as falas estão sempre marcadas nessa direção. Não tem uma fala que o aluno ele vai chegar na sala da coordenação e vai falar,
que brigou por algum outro motivo. Se tem alguma coisa, alguma intencionalidade de ofensa, ou vai perpassar pela questão de gênero, ou vai perpassar pela questão da sexualidade, ou vai perpassar pela questão étnico-racial. Então, como que você nega, né, essa tríade? Acho que não dá nem para também fazer a discussão deixando estanque. Olha, eu vou discutir isso, porque elas estão ali, né, sendo tecidas juntas e alicerçando as relações de poder dentro dos grupos, né, que representam a nossa sociedade, que estão dentro da escola. Olha, coisas que eu posso marcar. Tem um momento assim de depoimento, por exemplo, de uma colega de orientação sexual homoafetiva, né? Ela também não tem, eu achei marcante, ela não ter a compreensão de algumas coisas que eu acho necessário até para a gente, que faz parte da diversidade. Ela não tinha, e ela aprendeu isso nesses momentos, nesses encontros, né? Até questões de entendimentos em relação à orientação, à sexualidade, as questões de gênero. Ela começou a pensar coisas que ela não havia pensado. Por exemplo? Eu não me lembro bem, mas ela... acho que é questão mesmo até de terminologias mesmo, né? O que é a orientação, a questão de gênero. Lembrei, porque com um dos primeiros encontros eu fui perguntando para as pessoas, tinha um momento para refletir sobre as concepções de gênero. E aí havia algumas coisas meio confusas ali e no processo ela achou que aprendeu bastante. Outra colega também, que tem um momento que ela compartilhou algo muito íntimo com todo o grupo, né? E aí também é um segmento dentro da sexualidade que também não é contemplado no discurso, né? Que a gente hoje tem o LGBTT aí e muitos outros acréscimos. Não dá para fechar na caixinha, né? Então até nós lemos um pouquinho no final e estava pensando na perspectiva que a teoria queer traz, né? De você combater mesmo esses discursos binários, porque senão você fecha de novo e você deixa outra pessoa sem ser contemplada. É isso. E também essas pessoas, algumas tiveram vivências com seus alunos, porque também é uma perspectiva do PROV, a pessoa ela participa dos encontros e ela leva para a sala de aula e faz uma experiência com os alunos e compartilha também com o grupo. Teve a questão, nós tivemos, né, aquele caso do estupro coletivo, então isso explodiu dentro da sala de aula, né, explodiu com os discursos mais conservadores possíveis. Então, algumas professoras fizeram algumas vivências, alguns trabalhos com seus alunos e compartilharam com o grupo do PROV. Agora nós vamos ter a finalização, que é uma espécie de seminário, e aí a proposta é que cada um faça, as pessoas que participaram, elas vão e fazem uma oficina compartilhando com aqueles que não participaram do curso. É interessante. Foi aí que eu encontrei o meu caminho de dar voz àquilo que eu também aprendi durante o percurso do curso do GDL. Familiar, eu considero que venho de uma família, né, pela minha fala, venho de uma família pobre, eu tinha tudo para não dar certo, né, e alguns não dá certo mesmo de chegar aqui, de ter passado por um nível superior, porque eu fui o primeiro da minha família. Poderia não ter me encontrado como profissional, mas graças à minha mãe, né, eu não falei, por exemplo, a questão da sexualidade, não é uma coisa que eu vou conversar com minha mãe, que a gente coloque às claras, né, mas ela entende, né, ela sabe da minha orientação. Só que ela me tornou o homem que eu sou, né? Eu vou usar a palavra homem porque, apesar da sociedade querer nos tirar isso enquanto homossexual, né? Coloca que você não é homem, né? Mas o homem que eu sou
eu devo à minha mãe, né? Se eu posso fazer esse depoimento, se eu posso pensar as questões de ruptura e as questões de gênero, eu devo à minha mãe. Na questão, tenho as minhas irmãs, né, que estão aí também, que são muito importantes para mim, cada uma a sua maneira. Com elas eu já falo francamente, eu posso ter um diálogo bem aberto. Questão profissional, eu falei bastante, mas acho que é importante porque é um movimento de resistência também, né? Só estar todo dia circulando, todo dia indo para o trabalho e tendo um corpo que não se encaixa dentro da sociedade também é um movimento de resistência. Porque todo dia, eu volto a falar, né? São as mortes simbólicas, elas vão ocorrendo, né? Enquanto não vem a física, a gente é morto várias vezes. E aí eu tenho que fazer uma digressão novamente. No curso do GDE tinha um momento que a gente precisava, logo no início, escolher uma figura que nos representasse. E aí eu escolhi a Fênix, porque acho que é uma figura cara, né? Sempre a pessoa que não se enquadra dentro dos padrões impostos pela sociedade, ela está num constante renascimento. Ela está morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Né? Porque todo dia você tem que respirar e falar, não, lá vou eu de novo entoar meu canto, né? Não sei para quem, mas eu tenho que entoar o canto. Lindo assim, né? Enfim, eu falei do meu ex, né, que também o que eu sou hoje, a gente vai nas trocas, né, nas interações que a gente vai tendo com todas as pessoas que passam pela nossa vida, a gente vai sendo um mosaico de construção, né, e reconstrução. Também sou o que sou hoje, com grande parte de contribuição dele, né? E também assim como eu contribuí para que talvez ele leve algumas coisas minhas, que é o que eu acredito nessa troca. E acho que resistência é a palavra, né? Não é novo a questão de quererem, né, coibir as vozes dissonantes, né? As vozes que estão aí para discutir que a diversidade ela precisa ser contemplada, né? Essa questão de repressão, ela não é nova. A única coisa é que a gente tinha a sensação que parecia que nós iríamos avançar, né? E tivemos o corte. No entanto, eu acredito que sempre eu vou poder fazer a diferença, assim como todas as pessoas que passaram pelo GDE, assim como outras pessoas que às vezes não passam por nenhum tipo de formação, mas elas estão ali no movimento de resistência e estão contribuindo para dizer que é nosso direito de existir, sim. Por mais que digam que a gente não deve existir, que a diversidade ela não deve ter a sua voz, mas o mundo é feito de diversidade. E o que se ele é feito de diversidade, não tem como você apagar isso da história.